Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Daniel Negreiros. Eu vou estar apresentando para vocês o relatório do Hackathon, que é a análise inteligente de arquitetura e ameaças. Nosso grupo ele é composto por quatro pessoas: Daniel Clotes, Daniel Negreiros, Felipe Castro e Henrique Sartal. Eu vou estar lendo aqui com vocês qual que foi o desafio proposto no nosso Hackathon, né? Que foi a modelagem de ameaças utilizando IA. Então, a FIAP Software Security, empresa de segurança de sistema, está analisando a viabilidade de uma nova funcionalidade para otimizar o seu software de análise de vulnerabilidade em arquitetura de sistemas. O objetivo da empresa é usar novas tecnologias para identificar e tratar vulnerabilidades que possam colocar em risco a segurança do sistema criado pelos arquitetos desenvolvedores. Um desafio é utilizar a inteligência artificial para realizar automaticamente a modelagem de ameaças baseado na metodologia STRIDE de um sistema a partir de um diagrama de arquitetura de software em imagem. A empresa tem o objetivo de validar a viabilidade dessa feature e, para isso, será necessário fazer um MVP para detecção supervisionada de ameaças. Vale lembrar que, apesar desse enunciado, foi acordado que poderia ser utilizado aprendizado não supervisionado nos fóruns e nas discussões que a gente teve ali no Discord, certo? Dito isso e apresentado qual é o nosso problema, também tem um exemplo de um dos diagramas que poderiam ser utilizados para essa análise de vulnerabilidades. E olhando para ele, fica possível, né? A gente tanto imaginar quanto perceber que a gente está falando de um processo manual e que ele pode ser lento e moroso. Ele vai exigir conhecimento especializado, uma vez que se trata de uma análise de segurança completa, né? Completa e complexa, para entender quais são as vulnerabilidades em cada uma dessas áreas, é, e utilizar IA para realizar automaticamente a modelagem vai trazer inúmeros benefícios, tanto para o processo quanto para os agentes envolvidos. O problema, como eu comentei, né, é a complexidade, o tempo dedicado para analisar o diagrama e a viabilidade da nova funcionalidade que está sendo proposta ali, uma vez que tem que ser modeladas ameaças e vulnerabilidades usando o STRID, né? É, Desde o início, a gente sabia que o desafio essencialmente é utilizar a visão computacional. Então, nossa primeira intuição era utilizar uma prática mais tradicional de machine learning e a gente pensou em treinar um modelo para reconhecer os ícones. A gente teve duas abordagens ainda nesse cenário, né? Primeiro a gente pensou em treinar um modelo que fosse capaz de reconhecer os ícones e a gente, em paralelo, também tentou treinar um modelo capaz de reconhecer e interpretar diagramas, né? Então, um pouco mais segmentado, pensando em ícones, e um pouco mais macro, pensando em diagramas. A gente explorou a ideia de usar um modelo de visão, como o Llama Vision, e fazer um fine-tuning. E a estratégia seria criar um dataset. Então, a gente pensou em separar as imagens de cada componente, tanto da AWS quanto da Azure, que foram os diagramas que foram demonstrados para a gente como exemplos, né? E rotular uma quantidade grande é, manualmente delas. Aí a gente seria capaz de ensinar o modelo a identificar cada um deles e após o reconhecimento dos ícones ou do diagrama, a gente usaria o output para gerar o relatório. Mas tão logo a gente começou a fazer isso, a gente chegou numa barreira prática. Essa abordagem, essas duas abordagens que a gente estava atuando, elas se mostraram extremamente trabalhosas. No teste inicial que a gente fez, a gente percebeu que mesmo com uma pequena quantidade de amostragem das imagens, o resultado não chegou nem perto de ser satisfatório. Isso levou a gente a crer que precisaria de um esforço de rotulagem exaustivo, excessivo e meticuloso para a gente alcançar sucesso. E se tratando de um projeto, né, de um hackathon, que a gente tem semanas, nesse caso específico, para realizar, não daria tempo, não seria viável, porque possivelmente a gente poderia demorar meses para conseguir de fato ter um resultado satisfatório. Foi nesse ponto que a gente fez nossa principal decisão estratégica. Ao invés da gente ensinar o modelo do zero, a gente decidiu aproveitar o conhecimento massivo do modelo pré-treinado de ponta e a gente adotou a engenharia de prompt e o Gemini da Google. E essa abordagem se mostrou extremamente mais eficiente. E para detalhar como que foi a primeira tentativa utilizando o fine-tuning e os desafios que a gente encontrou, eu vou passar a palavra para o meu colega Henrique. Olá, eu sou o Henrique e eu vou apresentar uma parte do nosso projeto do FIAP Hackathon. Essa parte desse projeto ele é uma tentativa paralela de resolver o problema de análise de diagramas de arquitetura com fine-tuning.
né? O Fine-tuning está sendo realizado com o modelo Llama 3.2 Vision e o projeto ele está codificado no Google Colab. Então, indo aqui para o código, a gente começa instalando as bibliotecas, né? As bibliotecas necessárias, os Love, Hugging Face, TRL, Torch, coisa assim. Indo para baixo, importando os módulos necessários também. Na próxima seção, carregando o modelo pré-treinado, o Llama 3.2 Vision e o seu respectivo tokenizer. Indo para baixo, aplicando a técnica PFT ao modelo carregado, né, com os parâmetros necessários. Depois, montando o Google Drive no Google Colab, né, que vai ser necessário para trazer o dataset das imagens dos diagramas. Aqui, montando o dataset a partir da pasta FIAP Hackathon, né, que é o do meu Drive, data, e aqui nós temos vários exemplos de diagramas, né, imagens de diagramas, e também uma instrução que vai ser utilizada para o treinamento do modelo. Agora, a instrução do fine-tuning, né, essa função, ela converte uma imagem para um modelo de chat, né, e gera o par image instruction, que vai ser necessário para o aprendizado do modelo. Na próxima sessão, é uma amostra única de inferência, né, com a primeira imagem do dataset e convertendo a imagem tokenizers para o modelo e gerando um primeiro teste de resposta. Na próxima sessão, o modelo e o tokenizer eles vão ser treinados, né, com a classe SFT Trainer e os hiperparâmetros definidos, né, a gente consegue treinar, né, a partir da função trein. Nós utilizamos 6 passos, né, por causa do tempo. E aqui uma nova inferência, né, agora para comparação entre o modelo pré-treinado e o treinado. Depois disso tudo, o modelo e o tokenizer são salvos no Google Drive, né. Agora nessa pasta aqui, model. E para finalizar o fine-tuning, o projeto, né, a gente define o novo modelo, né, agora o novo modelo treinado do Drive, e com ele a gente faz a inferência final utilizando uma imagem, né, de base. Nesse caso, a gente está usando a terceira imagem do dataset, e aqui é a saída final com o modelo já treinado. Bom, muito obrigado. E agora o próximo dev vai dar continuidade ao projeto. E concluindo, 3 motivos tornaram a engenharia de prompts com o Gemini 2.5 Pro melhor do que o Fine-tuning com o Llama 3.2 Vision. Praticidade, os prompts propõem mais facilidade de integração com interfaces visuais e o upload dos diagramas também é mais simples do que utilizando o Google Drive. O uso da GPU e memória do Google Colab também acabou limitando o potencial do projeto do Panetone com o Llama. E os prompts do Gemini 2.5 Pro também geraram resultados melhores e mais detalhados também do que o Panetone com o Llama. E agora com a continuação da apresentação. Bom, olá pessoal, meu nome é Felipe Barreto, estamos aqui na reta final da entrega do projeto e na divisão aqui com o grupo eu fiquei incumbido de apresentar um modelo de treinamento aqui com Fine-tuning com YOLO e falar um pouquinho dos desafios que foi essa criação, ah, não, ou seja, deve ter recebido um spoiler de que o projeto a gente fez usando inteligência artificial e prompt. ah, Mas a gente tentou fazer de uma forma tradicional, né? E aí a gente teve alguns desafios aqui e essa tentativa é justamente para poder falar desses desafios.
Bom, basicamente, eu acho que o desafio aqui já começa quando a gente tem uma biblioteca aqui, né, muito vasta de ícones, né? Onde, além da gente ter o desafio de encontrar esses ícones em boa qualidade, né? Também tem o ponto de estar sempre atualizando esses ícones, se houver alguma mudança, alguma coisa, e adicionando novos ícones, né? E esse desafio ele já começa, né, além, né, do arquivo em si, né, quando a gente precisa fazer o labeling desses arquivos, né? Então, apesar da gente ter uma forma automatizada aqui, né, que eu até consegui fazer aqui, né, ele basicamente a gente começa a ter uma complexidade muito grande de gerenciar esses dados para poder fazer de uma forma automatizada, não fazer de forma manual. Porque se fosse para a gente fazer de forma manual mesmo, arquivo por arquivo, fazendo o labeling code de cada arquivo ali, e esse trabalho ia se multiplicar exponencialmente. Então, assim, mesmo de forma automatizada aqui com script, onde a gente consegue fazer aqui com Panda e tal, e gerar minimamente um label, esse cara ele dá um trabalhinho considerável. Então aqui a gente encontrou o primeiro desafio, né, que é basicamente manter a biblioteca de ícones atualizadas, para a gente poder sempre ter esses ícones para gerar insumo ali para detectar as ameaças, né? Fazer o label desses arquivos, né? Cada arquivo que entrar, cada arquivo que sair, a gente fazer essa manutenção para que a biblioteca também não fique poluída, né? Então esse é o primeiro desafio. A gente teve um ponto aqui na etapa 2. Etapa 2 basicamente, eu coloquei no Markdown aqui, mas é uma etapa de pré-processamento, né? Onde a gente basicamente vai redimensionar e avaliar ali como ficou esse arquivo de imagem, tá? Então, até coloquei aqui, né? Redimensionamento e fundo branco, mas isso é necessário para que a gente tenha menos erros na hora de fazer a detecção de imagens, né? Então tem um script aqui, um script até meio curto, né? Mas ele basicamente carrega as imagens aqui, cria um fundo branco para ela, né? Então ele faz um tipo de pré-processamento para que isso auxilie a gente lá no com o Iolo, tá? É uma etapa que eu criei aqui basicamente para a gente ter menos impacto lá na frente. E aí a gente chega na cereja do bolo, que é relativamente simples, tá? Recentemente estava processando aqui, mas basicamente a gente vai treinar o YOLO aqui com o nosso dataset. Aqui teve alguns desafios, né, para não dizer problemas, no decorrer desse fluxo, porque, primeiro, a massa que a gente vai fazer esse treino tem que ser uma massa considerável. E isso já impossibilitou a gente fazer isso em pequena escala, né? Então, se a gente fosse fazer qualquer treinamento mínimo que fosse ali para ter uma validação assertiva desse modelo treinado, teria que ter muita massa, né? É uma massa considerável para a gente treinar e para a gente fazer o teste também dessa massa. Então aqui, né, eu treinei com poucos aqui só para validar mesmo a parte de código, mas a gente já percebe que ele não é assertivo, né? Quando a gente vai rodar aqui o teste, né, onde a gente vai realmente escolher o modelo, né, que foi treinado, né? Aqui no caso estava como 8, mas porque eu treinei vários modelos aqui para a gente tentar acertar, mas seria esse daqui. E a gente passa uma imagem pedindo para ele encontrar ali, né, vulnerabilidades do Strade. É, mas a gente já percebe aqui que como o modelo ele foi treinado com a massa relativamente pequena, né, significativamente pequena, isso já teve impacto direto ali na assertividade. Então ele acaba não encontrando vulnerabilidades ou ele não acaba não encontrando um resultado que deveria ser encontrado, né? Que a olho nu a gente consegue, mas aí o modelo como foi treinado com a massa baixa não conseguiu. E em resumo, né, eu acho que dando um overview aqui da parte que
que eu fui fazer, né? A gente tem o Clots vai falar também aí nessa questão, mas a gente tem ainda bem que a FIAP permitiu que a gente fizesse a abordagem com LLM, porque a gente tem uns prós e contras aqui, né? Então, é, eu coloquei alguns só, né? Porque são muitos, mas erros humanos, né? Na nomeação de componentes, isso aqui pode ser um complicômetro, né? A manutenção demorada, que foi um dos pontos que eu levantei logo no início, né? E requer um dataset muito grande, né? Então, esses pontos são cruciais aqui para que a gente tivesse sucesso essa abordagem com o IOLO, né? Então, como a gente não teve esse dataset com volume considerável e a manutenção também é bem demorada, porque precisa de cuidado e esse cuidado pode ter ali questões de erro humano, né? E em contrapartida, com os LLM, você tem aí várias questões de ganho, né? Então, o LLM entende melhor o contexto, né? É, classifica os novos serviços sem requerer treinamento, né? Que seria um caso que se a gente adicionasse mais tipos de diagrama, a gente ia ter que retreinar todo aquele modelo, né? E a forma de interação textual, né? Que você pode ter ali via prompt com LLM e isso simplifica. Então, basicamente foi isso, essa parte, tá, pessoal? Obrigado e agradeço pela atenção. Olá, meu nome é Daniel Klotz e eu vou apresentar o projeto que desenvolvemos para o Hackathon. Essa ferramenta ela utiliza os modelos do Gemini, da Google, para analisar os diagramas de arquitetura de software, identificando ali as vulnerabilidades de segurança e sugerindo as melhorias baseadas nas melhores práticas de cloud. A aplicação ela permite que arquitetos e engenheiros de software façam um upload, né, de seus diagramas e recebam uma análise detalhada e essa ferramenta ela utiliza então a metodologia Stride para identificar as vulnerabilidades de segurança. Ela aplica as melhores práticas dos frameworks Well Architect da AWS e da Azure. Então aqui temos um sistema web, né? É, eu vou conversar com vocês um pouco mais tarde sobre a parte técnica desse projeto. Mas aqui, basicamente, ele vai permitir que o usuário faça o upload dos diagramas. Então, eu vou selecionar aqui um diagrama que eu tenho salvo. Ele abre para a gente um chat e aqui a gente consegue escrever ou perguntar o que, que a gente gostaria de ter informações sobre esse diagrama. Aqui a gente já trouxe pré-preenchido, né? Clicar para enviar. É, aqui ele vai começar a fazer a análise, aí dependendo do modelo que a gente for utilizar, ele acaba demorando mais ou menos tempo. Aqui a gente utilizou o modelo 2.5 Pro, que ele é um modelo que ele faz o processo de pensamento também, e ele acaba demorando um pouco mais. Eu vou retornar daqui a pouquinho quando o processo estiver terminado. Então, aqui a gente consegue ver que ele já trouxe algumas respostas para a gente. Então, baseado no prompt dele, onde ele foi treinado sobre a metodologia Stride, ele fez a análise desse diagrama. E aqui, por primeiro, ele mostra quais que são os componentes disponíveis nesse diagrama, e aí depois ele começa a fazer, vendo os pontos críticos que precisam ser melhorados, né? E baseado no modelo Stride, ele faz também a descrição do tipo de ameaça e o contraponto, uma contramedida do que deve ser feito para cada um desses componentes, né? A gente escolheu fazer na forma de chat, né? Porque a gente consegue, então, fazer mais perguntas sobre algum ponto específico, né? Como se realmente estivesse aqui interagindo com o diagrama. Ele, no final da análise, ele faz aqui uma avaliação de 0 a 10 e quanto que ele avaliaria o diagrama atual. É, e também, essa parte toda aqui foi feita usando o Gemini 2.5 Pro. E assim que ele termina de fazer a análise dele, nós enviamos parte dessa análise, um resumo dessa análise, para que o título seja gerado. Aqui utilizamos o modelo 2.5 Flash, que não precisa ser tão forte, só para gerar o título mesmo. E
basicamente esse seria aqui a parte central do nosso sistema, né? Se o usuário quiser fazer o download desse texto, a gente tem aqui embaixo uma ferramenta de download da análise. Então, a gente consegue abrir aqui, ele faz, é o mesmo texto. Aqui, faltou fazer uma pequena formatação, mas basicamente é o mesmo texto que temos aqui no chat. Eu, pessoalmente, prefiro utilizar o chat justamente por ter essa interatividade, né? Além de a gente ter implementado que essa opção de fazer uma inspeção em componentes específicos. Por exemplo, eu consigo selecionar aqui essa parte aqui. Quero conversar sobre essa parte em específico. Então, eu vou escrever aqui como esse componente se relaciona com o Amazon S3 e quais os riscos envolvidos. Então, aqui, novamente, ele vai iniciar toda a parte de análise. Pode demorar um pouquinho, dependendo de qual modelo você for escolher. Então, vamos esperar um pouquinho aqui. Então, aqui ele trouxe a análise desse componente em específico, né? Qual a função principal dele, a ação escrita dentro desse diagrama e os riscos relacionados a esse componente em específico. Além aqui da inspeção de componentes, nós temos aqui a opção de guardar no local storage os chats anteriores, né? E fazer aqui uma nova análise se a gente quiser. Quando a gente clica aqui, ele carrega tudo de novo em memória e a gente consegue continuar conversando com o, o nosso resultado aqui. Agora, falando um pouco sobre a parte técnica, né? O front e o back-end foram feitos utilizando o, o framework Next.js, basicamente React, né? Na parte de IA para comunicação, a gente utilizou a Google Gemini, através da SDK, da Vercel também, que a gente acabou optando por aquilo porque a gente tem o streaming automático das respostas, né? Já de, por padrão desse SDK, né? A persistência, como eu falei, ela é salva no local storage, né? E para a parte de prompt, a gente acabou experimentando com alguns tipos de prompt aqui. A gente tem aqui quatro versões, né? A gente foi meio que refinando cada versão. E no final a gente acabou utilizando a seguinte estrutura. A gente tem aqui a definição da persona, que é o que a IA vai ser, como ela vai agir, né? E para quem que ela vai estar conversando. Princípios guias, como ser pragmático, explicar o porquê das coisas, são guias, né, de como ele deve agir. O processo analítico, que são as etapas estruturadas da análise, a base de conhecimento, que seria explicando o que que é o Stride, quais são as melhores práticas, e também que eu conversei anteriormente sobre o AWS Well Architected Framework, que são as boas práticas e princípios utilizados pela Amazon e pela Microsoft para fazer ali a arquitetura cloud, né? É, outro, Outra estrutura do prompt que a gente utilizou foi o template das respostas, né? Que é uma estrutura em Markdown detalhada, e quais que são ali os guardrails, né? As restrições sobre o que que ele pode e o que que ele não pode falar. Apesar do Gemini 2.5 Pro ele ter excelentes resultados com Zero Shot Prompting, a gente acabou optando ali por uma abordagem mais estruturada, né? E pelo que a gente pesquisou, ele se encaixa mais ao Few Shot Chain of Thought Prompting, que ele fornece ali um contexto mais detalhado e exemplos específicos aqui de Cloud Security, né? Então, concluindo, né, o sistema ele representa ali uma forma nova de abordar revisões de arquitetura. Ele combina a expertise de segurança cloud com o poder da IA generativa, né? E esse projeto ele demonstra como a gente consegue acelerar e melhorar os processos críticos de engenharia de software, mantendo ali um alto padrão de qualidade e segurança, né? Então, é isso. Espero que tenham gostado e obrigado pela atenção.
O código desse projeto está disponível no GitHub e eu convido também vocês a experimentar a ferramenta que está rodando na Vercel. Todas as informações de acesso, elas estão disponíveis junto com o PDF que a gente vai enviar junto com esse vídeo. Então é isso. Muito obrigado.